tarde a todos. Bem-vindos ao programa Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e estarei aqui com vocês todas as quintas-feiras, ao vivo, às 3 horas da tarde. Convido aos internautas que interajam com a gente. Os temas do programa sempre relacionados à saúde, alimentação, exercício, controle do estresse, qualidade de vida, lazer, recreação. Eu queria perguntar para vocês como é que foi aí o fim de ano e o início desse ano em relação a todos esses aspectos. Normalmente, eu já tinha prevenido antes, a gente acaba exagerando na ingestão de comida, na ingestão de bebida alcoólica também. Então, o que acontece? Você acaba iniciando o ano meio que obrigado a se adequar imediatamente a umas certas promessas em relação à qualidade de vida. Por que obrigado? Primeiro porque está todo mundo meio de mal-estar, não está lá digerindo muito bem a alimentação. Quem foi para a praia, infelizmente, pode ter tido contato com algumas bactérias e aí está sofrendo um pouco de vômitos e diarreia. Os demais não, às vezes só uma indigestão. Mas de qualquer maneira, fim de ano, início de ano é estressante, porque a gente permanece mais tempo acordado, para esperar a expectativa da chegada mesmo do ano, para ficar no convívio de pessoas. Muitas vezes tem trocas emocionais, de desculpas, de promessas, e aí a gente exercita, em alguns casos, a reconciliação, o perdão, a renovação de amizade e também aquele apoio e força de promessas para o ano que começa. Muito bem. Eu vou entrar com uma transparência agora, só dando um perfil rápido daquilo que eu desenvolvo há alguns anos. Eu sou professora de Educação Física há 25 anos e há 14 anos eu fundei a Oficina do Corpo, que é um núcleo de bem-estar. Dirijo essa empresa hoje, mais com atividades como palestra, personal trainer, alongamento. E aqui na Just TV, desde o ano passado, fico à disposição de vocês para consultoria de saúde. Hoje eu quero falar para vocês o quanto é importante não só a gente cumprir a promessa, mas a gente observar mesmo a mudança de hábito relacionada à alimentação. Eu mesma estou sofrendo um processo de reeducação alimentar e isso tudo assim faz com que eu tenha que me sacrificar de alguns gostos e prazeres que antes eu sentia em relação a comer bem, comer bem no sentido de comer demais também. Então, queria tocar no assunto alimentação. Antes da gente colocar a transparência, eu queria só discursar a respeito de uma coisa. Muitas vezes a gente promete entrar numa condição diferente de alimentação, mas a gente realmente não inicia na prática algo definitivo, algo concreto e realmente eficiente. Por quê? Porque a gente se baseia apenas na vontade e não na força de vontade ou numa iniciativa inteligente de mudar de hábito. O que seria isso? Procurar um médico ou um especialista da área relacionado aos nossos hábitos alimentares que não estão corretos. Por quê? Muitas vezes a gente está com o peso além do limite, com um desconforto na saúde relacionado a colesterol alto, triglicérides desajustado. E a gente não sabe como intervir e acaba buscando em receitas caseiras, em conselhos de amigos, ou mesmo naquilo que as revistas proporcionam de informação, sem adequar à nossa verdadeira realidade. Então, cabe aí um investimento nessa área. Cabe aí marcar uma consulta com seu médico de confiança, cabe buscar um profissional da área da nutrição, cabe muitas vezes outras consultas, outras visitas. Qualquer mudança de hábito, a gente sabe que para a iniciativa perseverar, ela leva de 6 meses a 2 anos. E aí, nesse interim, você pode ir e vir adequando hábitos antigos à vontade de mudar, até que você consiga realmente um padrão de eficiência e atinja o seu objetivo, atinja o emagrecimento e a boa forma que você deseja, tá? Mas para começar o ano, me baseando um pouquinho no que as nutricionistas Camila, Andréia e Mariana ofereceram para a gente
sobre as matérias relacionadas a sucos, eu queria dizer a vocês que uma boa medida desintoxicante e reajustadora do organismo é, em alguns intervalos do dia, quem sabe no lanche da manhã, no lanche da tarde, em alguns aspectos até à noite, substituir a alimentação de carboidratos, de frios, de lanches rápidos, muitas vezes muito calóricos, por sucos, tá? Então, eu separei para vocês 3 sucos, que agora a gente vai mostrar. Um suco muito interessante, muito embora ele seja calórico, porque contém mel, contém queijo de Minas, é a associação de água de coco e goiaba, tá? Embaixo vocês vão constatar que estão o nome das nutricionistas. Se vocês buscarem na internet, vocês encontram o site delas. Camila Camatzo, Andréia Andrade e Mariana Kopfler ofereceram em algumas revistas esse tipo de consultoria e eu fiz uma pesquisa breve e separei 3 sucos muito interessantes. Esse suco, ele é energético e desintoxicante. Do jeito que ele oferece um aporto energético interessante, ele pode, inclusive, estar sendo utilizado no lanche da tarde, tá? Vale muito a pena que você substitua. E caso você precise de um pouco mais de energia, adicione 2 colheres de fibras nesse suco, tá bom? O outro suco, que também é bem gostoso, ele é um pouco mais desintoxicante, refrescante, hidratante. Muito embora ele tenha a uva Itália, que é energética, ele não deixa a desejar em relação àquele que eu acabei de falar. E ele também pode substituir o lanche. Se você, por exemplo, tiver feito um lanche tarde ou tiver chegado em casa tarde e for se privar do jantar, ao invés de você comer uma salada, faça esse suco. Faça esse suco com 1 ou 2 fatias de pão integral, com certeza você não vai ter fome durante a noite. 200 ml de água de coco, 150 gramas de uva Itália, 3 pedrinhas de gelo. É um suco muito gostoso você tomar também durante o dia, tá? Pela manhã ou de tarde. Mais um. Ó, eu quero só reforçar o seguinte, que os sucos não substituem as refeições. Muito embora exista programação de dietas líquidas que podem durar um dia inteirinho, elas só devem ser feitas com acompanhamento e auxílio de um nutricionista, sabe? Não pode ser tomado pura e simplesmente suco, porque você vai promover deficiências no seu organismo e isso pode gerar cansaço físico, distração, algum tipo de estresse que interfira na sua disposição física, tá? Então esse último suco também é bastante calórico, porque tem laranjas e tem a adição de guaraná em pó. Ele se compõe de 2 laranjas inteiras, uma polpa de acerola, meio limão espremido, água, com certeza água, guaraná em pó a gosto. Esse guaraná em pó a gosto é interessante que não se supere a colher de sopa, que já é uma quantidade bastante grande, tá? Ideal seria uma colher de sobremesa ou 2 colherzinhas de café, é o ideal para você ganhar disposição, tá bom? Com o guaraná. Isso no dia todo, tá? Não precisa a cada suco adicionar uma colher, né? De novo, as mesmas nutricionistas, eu convido vocês a buscarem na internet o trabalho delas. E aí eu queria dizer o seguinte para vocês, olha, a dieta líquida, ela pode ser ministrada no organismo 1 vez por semana ou a cada 15 dias. Vale muito a pena você dar esse descanso para o organismo. Mas vale muito a pena que você conheça também as suas próprias necessidades, enfatizo isso, para vocês não sentirem fraqueza. Eu queria convidar os internautas que estiverem aí, muito obrigada para quem já acessou, a compartilharem com a gente de todas essas informações e a enviarem suas perguntas. A Tereza me disse assim, me queimei muito com o sol, tem alguma dica para hidratar a pele? Bom, com certeza, todos aqueles pós-sols hidratantes valem muito a pena, né? Meu filho mesmo também se queimou bastante, eu tive que comprar Caladril. O importante é que você não descasque a sua pele, não fique esfregando, né? E se conserve o máximo longe do sol e renove esse hidratante de tempos em tempos, normalmente a cada 2 horas.
Marcelo Vargas, um abraço para você. Sou do Rio Grande do Sul e estou gostando muito do programa. Obrigada. Muito bem. O Helder. Oi, Helder, obrigada pela participação. Ele diz assim: devo comer fruta depois do almoço, no lugar do doce? Bom, é o seguinte, há uma polêmica aí muito grande, né? Porque a fruta, ela é um alimento complementar em relação às vitaminas. E existe uma série de controvérsias de profissionais da área da saúde se a gente deve ou não complementar a refeição com doce ou fruta, ou acompanhada de suco ou não. Eu, particularmente, sou do partido que separa a fruta da alimentação, sabe? Eu acho que a fruta ela pode ser consumida separadamente como um lanche, mas isso não significa que, por exemplo, junto com a sua salada, longe da proteína, você possa fazer uma boa composição. É sempre relacionado ao seu bem-estar. Por exemplo, se você gosta de uma salada ou de uma comida com um incremento do adocicado, vale a pena você ter fatias de maçã, mamão ou então abacaxi junto, não tem nenhum problema. Mas se você puder comer 2 a 3 frutas por dia, longe das refeições, você vai ter um aproveitamento melhor desse alimento relacionado à digestão dele, porque você vai ter um número menor de enzimas dentro do seu organismo. Além de estressar menos a digestão, você vai ter uma absorção melhor desse alimento com menos ácidos dentro do organismo, dentro do estômago, ok? Tiago, que é bom para assadura? Bom, eu acabei falando caladril, minâncora, hipoglós, né? Quer dizer, mas são pomadas bastante espessas. Agora eu peço que, se vocês tiverem um pós-sol, tratem primeiro de verem se vocês não têm nenhum tipo de alergia a esse hidratante, e aí vão adequando de acordo com a pele de vocês. Então, bom mesmo é você poder hidratar com óleo específico, hidratante específico, ficar longe do sol e não ficar esfregando o local. Todo mundo se queimou muito, viu? Todo mundo está bastante... Yolanda de São Paulo, queijo no suco, como assim? Não é ruim? Eu também achei estranho quando eu li. E experimentei. Não é ruim. Não, fica bastante interessante. Você vai experimentar e vai ver se o seu organismo se adequa a esse tipo de mistura, mas não fica ruim não. Acaba sendo mesmo um paradigma nosso de não misturar o laticínio com o cítrico, né? Pode experimentar sem problema. O Roberto de Minas, o terceiro suco parece mais interessante. Pois é verdade. Experimenta e depois manda a sua opinião, tá bom? Mais uma pergunta, Tiago. O programa é sobre quê? Se você chegou agora, o programa é sobre qualidade de vida e saúde, tá bom? Vamos passar a próxima transparência, que está relacionada ao exercício físico, né? Lembra dentro daquelas promessas que a gente faz no início do ano? Uma das promessas é se livrar do sedentarismo. Então, as pessoas sempre dizem assim, não vou ficar mais parada, vou fazer um pouco mais de exercício, vou me movimentar, vou praticar um esporte. Isso é uma coisa que se ouve, de repente as pessoas falam assim, eu quero participar de uma corrida de rua, eu quero vivenciar uma prática esportiva em grupo, e para isso eu tenho que estar um pouco mais resistente e forte, porque subindo escada, um andar do apartamento onde eu moro, do prédio onde eu moro, eu já estou cansada, né? Muito bem, então, o meu conselho, a minha sugestão é livre-se dos Ds, né? E quais são esses Ds que impedem a gente de iniciar a prática desportiva? As desculpas, todas as desculpas, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tenho outras responsabilidades, eu tenho que tomar conta dos filhos, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dormir. Então, tudo bem. Só que você deve ter 10 a 15 minutos por dia que já promove saúde e que não traz despesa nenhuma. Esses 10 minutos podem ser alongamento, esses 10 minutos podem ser um agachamento, esses 10 minutos pode ser uma corridinha no lugar para acelerar o seu metabolismo. Mas, de qualquer maneira, esse tempo ele pode ser direcionado até
para você dançar, aliviar o estresse, se distrair um pouquinho. Então, chega de desculpas. Para iniciar exercício físico, basta ter vontade de fazer força. Antes eu dizia força de vontade. Não, vontade de fazer força. Doenças, realmente doenças impedem que a gente faça algum tipo de exercício por conta do esforço físico. Então, se você hoje não está no estado de vida saudável, busque entender o que é que o seu organismo hoje passa, por que você está passando por esse estado e como fazer para retomar o seu estado de equilíbrio e saúde, tá? Então, livre-se da doença, realmente busque a sua cura, entenda como foi que você chegou a uma condição como essa e busque todas as saídas, recuperar o seu estado saudável. Distrações. O que significa distrações? Quantas vezes, por conta do sedentarismo, o corpo mal aguenta sustentar o esqueleto e assim que a gente pode, a gente arreia o corpo, fica deitado, fica parado, fica inerte, né? E aí essa condição é uma condição de distrair-se para buscar um alívio desse estresse físico. Quando na verdade, ficando parado, completamente torto, deitado no sofá ou sentado numa cadeira em má postura, né? Você vai perceber que você só incrementa, você aumenta o estresse no seu organismo, na sua coluna, e aí você passa a sentir dores. Eu estou aqui, tem 2 queridos lá fazendo uns alongamentos, porque eles já estão com um pouquinho de dor na coluna. Muito bem, adorei. Ok, dívidas, espera um pouquinho. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro e não posso pagar a academia e não posso ter um tênis adequado e estou gastando muito. Muito bem, então vamos livrar-se das dívidas. Como? Observando onde é que você está direcionando essa energia do dinheiro. Se o que você gasta está te trazendo realmente benefício ou se de repente o dinheiro não está indo pelo ralo, tipo assim, cerveja. Comprando cerveja, tomando toda semana com os amigos cerveja ou álcool ou outro tipo de coisa, você pode estar jogando dinheiro fora. Cigarro gasta bastante. De 68 a 300, 400 reais por mês. Então, como é que você está usando esse dinheiro do cigarro? Será que você está usando só para trazer malefício para a sua condição atual física, de saúde? Ou você pode investir, de repente, numa parcela e viajar aí pelo mundo e se distrair, mesmo no Brasil, tendo um fim de semana ou alguns dias no hotel maravilhoso? Observa bem. Se a sua questão das dívidas está relacionada a coisas que você agiu impulsivamente, se foi uma situação programada que não resultou, quais seriam as situações que você poderia encontrar para resolver isso, junto com o gerente do banco, junto com pessoas que realmente possam te aconselhar e entender como é que você lida com o dinheiro. Então, se você é uma pessoa que realmente dá um passo maior do que a perna e acaba gastando mais, está na hora de rever esse tipo de comportamento e entender por que essa satisfação está sendo direcionada para a perda do dinheiro e não para o investimento na sua qualidade de vida. Muito bem, vamos nos livrar dos Ds e vamos começar a fazer atividade física. Qual é a minha sugestão? Lógico, dançar. Ganha aí um D, que é justamente chegar em casa, ligar o rádio ou então cantar. E durante 5, 6, 8, 10 minutos pelo menos, dançar. Não vale dançar embaixo do chuveiro, porque embaixo do chuveiro você vai gastar muita água, né? Então você sua, dança e aí depois você se refresca. Tá bom? Muito bem. Eu queria passar outra transparência. Acho que sim, sobre comportamento. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa transparência sobre o comportamento está relacionada a um tema muito interessante. Lembra que a gente fala sobre relacionamento interpessoal? Bom, relacionamento interpessoal significa a qualidade que a gente tem em lidar com as pessoas em nossa volta, né? No ambiente social, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Como é que, sinceramente, você se posiciona em relação ao seu companheiro, à sua companheira, aos seus filhos,
aos seus pais, aos seus amigos, aos seus vizinhos. Como é que você se posiciona, né? A saúde dos relacionamentos, ela é importante. Ela é tão importante que ela promove bem ou mal-estar à medida que você encontra as pessoas. Só que o tema dessa semana está relacionado diretamente a uma situação que todos nós viveremos, que é a longevidade, né? Chegar a uma idade avançada. E chegar a uma idade avançada faz com que a gente repense uma série de coisas. Por exemplo, como é que você se prepara para certas incapacidades físicas e falta de possibilidades estruturais que o idoso tem, que vai desde o ritmo de andar e caminhar na hora de atravessar uma rua, até a dificuldade que tem de pegar um transporte público, por exemplo, subindo a escada do ônibus ou lidando no meio dos jovens, né? A velocidade muda porque se perde a agilidade articular e as pessoas realmente são mais lentas, né? Só que o tema que eu quero trazer para vocês essa semana é um tema bastante polêmico e eu acho importante. Depois que eu vi a matéria na Veja de uma senhora maravilhosa de 100 anos de idade, que tem um filho instrutor de paraquedas e um neto instrutor de paraquedas, ela pôde realizar um grande sonho e eu achei isso fantástico, né? Que diz assim: há 2 semanas a paraense Aida Mendes, de 100 anos, tornou-se a mulher mais velha do mundo a saltar de paraquedas, amarrada a um instrutor, e conseguiu realizar seu grande sonho. Vovó Yaya, como é conhecida, saltou de um monomotor a 80 mil pés de altura em Macapá, no Amapá. Eu achei incrível isso aqui. Saiu na matéria da Veja. Dá para ver? Muito bem. E aí, ela foi entrevistada, né? Por que a senhora decidiu saltar de paraquedas? Sempre gostei de ver o mundo lá de cima dos aviões, então meu neto, que é paraquedista, sugeriu que eu fizesse um salto. Fui ao médico e ele me liberou. Olha só, hein? Como foi essa experiência? Sentir o vento no meu rosto e ver tudo lá miudinho foi a maior emoção da minha vida. Imagina uma mulher de 100 anos dizer que essa foi a maior emoção dela. O instrutor que lhe fez a recomendação é especial? Claro, é meu filho. Ele só me pediu que tirasse a dentadura na hora do salto. Porque ela poderia, de repente, sair enquanto, né, eu estivesse no ar. Muito bem. Assim mesmo achei melhor ficar com a dentadura, ela disse. E a senhora não sentiu medo? Ela diz assim: nem um tiquinho. Gostei tanto que, se Deus permitir, vou dar um novo salto aos 101 anos. E também pretendo realizar um outro sonho: andar de montanha-russa. A senhora leva uma vida ativa? Ela diz assim: sempre pratiquei esportes. Até hoje jogo futebol, vôlei, faço caminhada e a minha energia vem do açaí. Olha que louco, ela lá do Pará, né? Quase toda noite como uma tigela de açaí com farinha de mandioca e de vez em quando bebo uma cervejinha. Então, isso aqui resume basicamente aquilo que eu estava conversando com vocês relacionado à importância da alimentação energética, saudável e os exercícios, né? Claro, não é todo mundo que consegue chegar numa idade dessa com a mente funcionando bem, com os ossos bastante saudáveis e firmes e com o corpo numa situação como essa. Ela é realmente uma privilegiada. Mas é possível que a gente comece a pensar a respeito disso porque a população idosa tende a aumentar e nós que estamos aqui interagindo hoje temos também grande possibilidade de viver mais tempo que os nossos pais e que os nossos avós. Eu queria propor para vocês... Desculpa, mas o Wesley mandou aqui uma mensagem muito engraçada. Muito bem, que ficou doente depois do ano novo, então vai ter que esperar um pouquinho para começar a academia. É uma desculpa, faz ideia, né? Faz ideia o que ele quer dizer com isso. Muito bem. Ok. Eu queria propor para vocês uma outra coisa, que vocês pensassem a respeito... Oi, Chael. Do que essa senhora está ensinando para a gente, né? Vovó Yaya. Está ensinando que realmente a vida ela tem que ser aproveitada ao máximo
e a gente tem que proporcionar a nós mesmos condições ideais para que realmente a gente tire proveito da vida. Isso significa tirar o máximo possível proveito dos momentos interessantes, dos momentos de convívio com as pessoas, das escolhas que a gente faz em relação à alimentação, em relação à nossa vida no amanhã, conhecer lugares, conhecer pessoas, ser sincero e honesto, faz com que a gente tenha um aproveitamento da vida muito mais interessante. A polêmica que eu quero deixar para vocês é a seguinte: o caso da dona Yaya foi um caso super interessante, realmente diferenciado e à parte. O programa está no fim, mas eu conto com vocês para enviarem e-mails para mim, tá? No oficinadocorpo@justtv.com.br, tá? E aí eu quero justamente pedir a vocês uma coisa. O que vocês acham de fraldas descartáveis para o idoso? O que vocês acham disso? Porque chega uma hora, há uma situação variada de incontinência, né? Que fica realmente insustentável em alguns momentos para o idoso que perdeu o controle, né? O que vocês acham disso? O que vocês acham importante para a educação do idoso? Será que a gente teria que ter algo já relacionado na escola? Será que a gente teria que ter mais programas ou informações voltadas para essa dinâmica do envelhecimento? Locais que recebessem o idoso de maneira bastante adequada? Academias específicas, escolas específicas? Será que o idoso pode voltar a ter o ambiente dele, particular, social, cultural? Algumas academias já fazem isso, né? E eu acho uma coisa maravilhosa, não só por ser algo atual, mas por promover aos que vêm depois possibilidade de realmente continuarem a viver com muita felicidade e alegria. Então mandem para mim a opinião de vocês a respeito disso e se vocês vivem uma situação como essa na família de vocês. Tenho mais 4 minutinhos. Oi Miriam, boa tarde. Eli Carneiro, adoro dançar e entrei no grupo de dança. Ótimo para o corpo e para o social. Muito bem, a sua sugestão é muito interessante e a pessoa não precisa ir em par. Ela pode ir sozinha mesmo e ir lá desenvolver um relacionamento social. Os professores de dança, eles propiciam, inclusive, uma troca de parceiros para que haja justamente essa interação de ritmo e de pessoas dentro da sala de aula. Porque aí você pode, quando for a um baile ou quando for passear, se utilizar da dança como uma ferramenta de bem-estar. Não precisa falar nada, é só simplesmente manter o respeito, usar de algumas técnicas dos passos para lá e para cá dentro do ritmo da música e aproveitar ao máximo o momento. Eu queria dizer para vocês que estar aqui, para mim, é mais do que um prazer, é uma missão. Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que esteja dentro do meu alcance. Mas antes de terminar, eu queria cumprimentar e parabenizar os aniversariantes de janeiro. Começando aqui por um querido Marcel. Aí, Marcel, tá aí o Marcel? Ah, já foi. Ah, beleza. Marcel, dia 7, Marivaldo, meu amado, dia 9, o Vitor, dia 11, Alberto, dia 13, Eduardo, dia 14, Carlos querido, dia 16, Soninha amada, dia 18. Vocês são pessoas maravilhosas. Desejo a vocês saúde, luz, muitas realizações, harmonia, coragem e tudo de bom. Obrigada por estarem aqui comigo. Até a semana que vem.